Você vai aprender física, eu garanto. Fera, o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele cuja aceleração é constante, por isso a velocidade varia de maneira uniforme, ou seja, a variação da velocidade é proporcional ao intervalo de tempo. E aí, quando você cria uma função velocidade em função do tempo, essa função é do primeiro grau. Ora, a função horária da posição, esta nasce a partir da análise do gráfico da velocidade em função do tempo, calculando a área para encontrar o deslocamento. E aí você chega na expressão que é S, que é o valor final da posição, é igual a S0, que é o valor inicial da posição, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes instante. Aqui a gente está considerando o caso particular da velocidade ter sido começado a estudar o movimento quando o instante inicial era 0, mais metade, ou seja, 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Provavelmente uma outra forma que você pode ver isso aqui, que é a mesma coisa, é S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. É exatamente a mesma coisa. Metade de AT ao quadrado é a mesma coisa de AT ao quadrado sobre 2. Perceba que essa expressão é uma expressão em que o valor de S depende do valor de t, por isso que é uma função horária da posição. Nessa expressão, o maior expoente de t é 2, então a gente tem uma função horária que é do segundo grau, é uma função polinomial do segundo grau. Como tal, a representação gráfica é um arco de parábola ou uma parábola. E aí, muita atenção. A parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo. Eu aprendi na antiga 8ª série, hoje 9º ano, que quando as coisas estão positivas, a gente tem uma carinha feliz. Quando a gente está com coisas negativas, a gente tem uma carinha triste. Então, quando você lembrar de aceleração positiva, lembre de concavidade voltada para cima, um sorriso porque as coisas estão positivas. Quando a aceleração for negativa, lembre de uma parábola com concavidade para baixo, coisas negativas, carinha triste. Atenção, porque esse gráfico não tem um único crescimento, ele não é monotônico, ele tem 2 crescimentos. Esse gráfico da esquerda começa decrescendo, 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 chega num ponto de mínimo, cresce, 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 cresce. Já esse outro cresce, 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 chega num ponto de máximo, decresce. Os pontos extremos, ou ponto de mínimo ou ponto de máximo, representam uma mudança, atenção, representam uma mudança no sentido do movimento. Logo, nesse ponto de mínimo ou de máximo, dependendo do gráfico, a velocidade é instantaneamente igual a 0. Então, imagine que eu tenho aqui um gráfico com uma concavidade voltada para cima. Seria alguma coisa parecida com isso. Perceba que existe um ponto onde o valor da posição é mínimo. Esse ponto aqui é chamado de vértice. E aqui o instante do vértice é o instante da inversão no sentido do movimento. Antes ele era decrescente, depois da inversão o gráfico é crescente. Então, quando o instante é menor que o instante de inversão, a gente tem um gráfico decrescente, o que indica que a velocidade é negativa. Mas como a concavidade é voltada para cima, a gente sabe que a aceleração é positiva.
Como a gente já viu aqui, se os sinais são diferentes, a gente tem um movimento retardado. Então, nesse primeiro trecho, a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, e como os sinais são diferentes, retardado. Quando o instante é maior que o instante da inversão, o gráfico é crescente. Se o gráfico da posição está crescente, isso indica que a velocidade é positiva. Como durante todo o gráfico a aceleração se manteve também positiva, a gente já sabe que esse movimento é progressivo e como os dois sinais são iguais, acelerado. Então aqui o movimento era retrógrado, retardado. E aqui o movimento é progressivo, acelerado. Muita atenção e cuidado com isso. Quando o gráfico tem concavidade para baixo, isso indica que a aceleração do movimento é negativa. E neste caso a gente vai ter um ponto de valor máximo, a máxima posição, valor máximo da posição. Quando a concavidade foi para cima, eu tive um valor mínimo, mas é sempre um valor extremo. E aí nesse valor extremo, a gente tem um instante em que ele acontece, que é o instante da inversão. Esse é o vértice e nele a gente já sabe que a velocidade é instantaneamente igual a zero. A velocidade aqui, como o gráfico é crescente, é positiva, só que está cada vez menor até que fica igual a zero. E aí depois fica negativa e cada vez mais negativa. Então, antes de acontecer a inversão, a gente tem um gráfico de posição crescendo, que significa que a velocidade é positiva. Mas como a concavidade está voltada para baixo, a gente tem que a aceleração é negativa. Ora, se a velocidade é positiva, a gente já sabe que o movimento é progressivo. E como os sinais de velocidade e aceleração são diferentes, é progressivo e retardado. Já depois que acontece a inversão, no sentido do movimento, quando o instante é superior ao instante da inversão, o comportamento do gráfico é decrescente. Então, se o espaço decresce, isso indica que a velocidade é negativa. E como todo gráfico é uma parábola com concavidade para baixo, a aceleração também é negativa. Ora, na hora que a gente enxerga isso, a gente já sabe que por V ser negativo, o movimento é retrógrado. E como os dois sinais são iguais, esse movimento é retrógrado e acelerado. Ele está na contramão cada vez mais rápido. Entenda que nesse gráfico, a inclinação do gráfico está associada à velocidade instantânea. Então perceba que a inclinação, aqui a gente lê da esquerda para a direita, olha só. Aqui embaixo é só tangenciar. Veja que à medida que a gente vai tangenciando o gráfico, a inclinação vai mudando cada vez menos até que no vértice ela é nula e depois ela começa a apontar para baixo. Então eu tenho pela inclinação do gráfico o comportamento da velocidade. Se o gráfico está inclinado para cima, a velocidade é positiva. Se o gráfico está inclinado para baixo, a velocidade é negativa. Se eu pegar dois pontos quaisquer e fizer uma tangente da inclinação, eu consigo encontrar a velocidade média. Se eu pegar um único ponto e medir a inclinação, eu tenho a velocidade instantânea. Acompanhe e anote isso aí que isso é bem importante. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma partícula está a 30 centímetros da origem de um eixo de coordenadas no instante t igual a zero, e após 4 segundos está a 15 centímetros desta origem. Qual a função da posição em relação ao tempo neste movimento? Ora,
Todas as alternativas, quando você olha para elas, mostram funções do primeiro grau. Então isso já diz para a gente que esse movimento é uniforme. Então a função horária da posição é S igual a S0 mais VT. A posição inicial ele já diz para a gente, diz que o móvel começa na posição 30 centímetros. E para encontrar a velocidade, para a gente poder completar, já que a velocidade é constante, basta que a gente faça ΔS sobre ΔT. E na questão diz que o móvel voltou da posição 30 para a posição 15. Então 15 no final menos 30 do início, dividido pelo intervalo de tempo desse deslocamento, que a questão também diz que é 4 segundos. Então eu fico com menos 15 dividido por 4, eu tenho que a velocidade é igual a menos 3,75 centímetros por segundo. Substituindo na expressão, S vai ser igual a 30 mais da expressão vezes menos da velocidade, menos 3,75 vezes T. Simples assim. Agora é só encontrar qual é a alternativa que mostra isso aqui para a gente. Dentro das alternativas, a alternativa que traz isso é a da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. Na pista de skate da praia de Pajuçara, um garoto desliza a partir do repouso, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente acelerado, cujo gráfico da posição em função do tempo está na figura. A correspondente função horária é dada por... função horária da posição. Como o movimento tem aceleração, então eu sei que é S é igual a S0 mais V0 vezes T mais metade da aceleração vezes T ao quadrado. S0 é muito fácil, é só olhar a primeira posição ocupada pelo móvel, 20. 20 no caso em metros, 20 metros. Ele diz que partiu do repouso, então eu já sei que a velocidade inicial é igual a zero. Eu não sei quem é a aceleração, preciso encontrá-la. Mas olhando para o gráfico, eu sei que quando o tempo for 4 segundos, a posição vai ser igual a zero. Aí é só substituir. 0 é igual a 20 mais meio de A vezes 4 ao quadrado. 0 é igual a 20 mais 4 ao quadrado, 16, metade de 16 é 8 vezes A. Aí fica fácil de perceber que menos 20 é igual a 8 vezes A, menos 20 dividido por 8 é igual a A, então a aceleração vai ser menos 2,5 metros por segundo quadrado. Só que o que eu quero não é a aceleração, o que eu quero é a função do movimento, mas sem problema. A função é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Substituindo os valores, S vai ser igual a S0, que é 20, velocidade inicial não preciso colocar, metade de A mais vezes menos fica menos, metade de 2,5 é 1,25 vezes T quadrado. Pronto, acabou a questão. É só procurar a alternativa que diz isso para a gente, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. O número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial nula. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula.
Admita um experimento no qual foi medido o crescimento no número de bactérias em um meio adequado de cultura, durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 elevado à quinta. Após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra em números de bactérias por hora foi igual a... Fera, o texto da questão diz que o número de bactérias cresce de modo análogo ao deslocamento em movimento acelerado com velocidade inicial constante. Ora, o deslocamento, movimento uniformemente variado, é dado por velocidade inicial vezes ΔT mais metade da aceleração vezes t quadrado. Ele diz análogo ao movimento uniformemente variado em que a velocidade inicial é zero. Então isso aqui vale zero. Ora, ele diz também que o número de bactérias é 8 vezes 10 à quinta ao final de 4 horas. Então, usando a expressão aqui, ΔS seria 8 vezes 10 à quinta, e isso seria igual a metade da aceleração vezes o tempo, que é 4 ao quadrado. Então, eu teria que 8 vezes 10 à quinta é igual a 4 ao quadrado, 16, metade de 16 é 8. Eu teria então que a aceleração seria igual, 8 passa dividindo, 8 por 8 dá 1, 1 vezes 10 à quinta. Então essa é a taxa que corresponderia à aceleração desse movimento. Só que ele quer a velocidade, e aí a velocidade é v igual a v0 mais a aceleração vezes ΔT. A velocidade inicial é zero, porque ele diz que corresponde ao movimento uniformemente acelerado, com velocidade inicial nula. E cuidado, ele quer saber quanto a velocidade, que corresponde à taxa, para o tempo de 1 hora. Então, eu vou substituir a aceleração, 1 vezes 10 à quinta, e aqui, substituir o tempo de 1 hora. Então, eu vou ter 1 vezes 10 à quinta bactérias por unidade de tempo. Isso, atenção, seria a velocidade, que no caso seria a taxa instantânea no momento 1 hora, não a taxa média. Esse seria o valor para o momento 1 hora. Atenção e cuidado com isso. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A de aprovação. A aprovação que é o seu destino. Vamos juntos.